Boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários. Muito obrigado a meus 313 amigos que assinaram o meu canal, que se inscreveram no meu canal, que marque o sininho para que você toda terça, toda segunda, toda quarta, toda sexta você receba o meu vídeo, ok? Eu estou gravando nesses 3 dias. Um dia, quem sabe, se houver uma necessidade, eu gravo um outro no sábado, no domingo, não importa. Mas os dias certos é segunda, quarta e sexta. Toda segunda, toda quarta-feira, você está, vamos dizer assim, preparado para assistir os meus vídeos. Também eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, o meu telefone, querendo entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E outra coisa também, eu deixo o endereço do meu blog. Qual a vantagem de vocês acessarem o meu blog? Vocês terão de 3 a 5 minutos, vocês lerão um artigo, sempre falando de novidade, de direito constitucional, de direito civil, de política, para qual objetivo nos mantemos atualizados. Bom, meus irmãos, meus amigos, o assunto da semana, eu acho que daqui uns 3 ou 4 meses será esse. Não tem como a gente não falar sobre o episódio do desastre, né, que é a questão dos índios lá acho que não sei, desculpa a região Yanomami, se é no Acre, é na região norte do Brasil, na região amazônica. É uma calamidade pública, o descaso, né, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro. Mas deixa bem claro que a questão do indigenista no Brasil, ou dos povos, né, que estão há mais tempo no Brasil, que são os verdadeiros donos, porque quando os portugueses aqui aportaram, lá no dia 21 de abril de 1500, encontraram 6 milhões aproximadamente de índios, já dominando a terra, manipulando mandioca, já sabiam fazer beiju, já sabiam fazer farinha, tapioca, né? Já dormiam em rede e já fumavam. Então eles já tinham uma cultura, essa cultura que nós assimilamos com muita facilidade. Mas a sociedade brasileira, infelizmente, é muito preconceituosa. A gente não pode abrir mão disso. Preconceito com relação aos nossos índios, né? O nosso índio nunca foi bem tratado no nosso país. Essa é uma realidade. Muitas aldeias são desativadas, né? Como acabaram com os nossos quilombolas também, que tem questão do negro, que a gente também tem que falar sobre isso, né? Agora, a questão dos índios lá no Amazonas, né, é uma questão muito grave. E o pior de tudo, né, a nossa Constituição, que é o documento político, é o Estatuto do Político, é o pacto entre a sociedade e o Estado, já tem a previsão, né, as obrigações do Estado, desde 1988, que tem uma obrigação do Estado com os índios, mas infelizmente há um descaso. Mas nesse governo Bolsonaro foi muito pior, porque houve uma perpetuação, houve uma vontade de destruir, né? Pelo que estão mostrando as imagens dos grandes jornais, da televisão, teve assim, a finalidade de destruir aquela região. Para quê? Para entrar os chamados garimpeiros, que são verdadeiros assassinos da natureza. Né? Mas vamos lá, o artigo 231 da Constituição fala dos índios. Então ele diz assim, né, são reconhecidos, a Constituição nos dá essa possibilidade. Eu vou ler artigo, palavra por palavra, para a gente entender. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Veja bem, é lei, é obrigação do Estado cuidar disso. Respeitar, né, a organização. O que é uma organização social dos nossos índios? A tribo, as famílias, as socas, os costumes, né? A língua que eles falam. Ah, mas o índio tem que ser igual ao brasileiro. Não pode. O índio tem que ter a cultura dele, a linguagem dele, a forma de vestir, a música, o tambor, a batucada. Isso tem que ser respeitado.
Vamos parar com essa hipocrisia de mandar pastores evangélicos, ou mesmo padres da Igreja Católica, tentar converter um índio a ser um cristão, a ser um evangélico. Isso é desonestidade e é crime. Porque o índio tem que ter a liberdade dele, a escolha, a vivência social. Não se pode admitir como essas ONGs de pilantras, como essas constituídas pela Secretaria de Defesa Social, acho que por Ministério, essa tal de Damares, que foi para lá tentar converter índio. Ela mentiu o tempo todo, enquanto os índios estavam entregues lá, a nossa mata estava entregue aos garimpeiros. Garimpeiros jogando mercúrio nos rios, acabando com o rio. Os garimpeiros são assassinos da natureza, assassinos de seres humanos, porque eles assassinam o nosso índio. O índio bebe a água contaminada de mercúrio e de outras substâncias e vão morrer, como estão lá desnutridos, sem amparo, desprotegidos, sem vacina, porque o governo Bolsonaro tentou de forma direta, quase com a convicção de destruir. Para quê? Para que os garimpeiros, né, roubassem de lá o nosso ouro e a cassiterita. Aquela região é rica em minério. Tudo bem, eu sei que tem muito minério de ouro, cobre, chumbo, tem vários. Agora, gente, respeita a terra dos índios, porque está na Constituição. As terras por eles, aonde eles compete a União demarcar. Sempre foi a briga de Bolsonaro o tempo todo, não querer a demarcação das terras dos índios. Mas tem que demarcar, é lei, está na Constituição, ele desrespeitou a Constituição. A gente tem que entender que os índios precisam de ser preservados. Como eu falei, eles são documentos históricos vivos da nossa história. Nós não podemos simplesmente acabar com nossos índios, obrigar que eles assumam uma postura, que eles tenham CPF, que eles sejam brasileiros, que acabe com a cultura deles. Nós vamos ficar mais pobres se nós fizermos isso. Nós já temos uma cultura pouca, né? Investimento em educação quase zero, e a gente ainda vai acabar com o resto da cultura do nosso índio. Nós estamos acabando com a nossa história. É preciso que o povo brasileiro crie essa compreensão, e o governo, né, o governo federal atue de forma autêntica mesmo, de forma feroz, para que proteja os nossos índios. Agora, é muito fácil eu falar aqui. Agora, o difícil é você resolver os problemas dos índios. Não podemos agora atribuir ao presidente Lula toda a culpa, porque se o governo Bolsonaro passou 4 anos e não fez nada por aquele povo, por mais que o presidente Lula faça, vai sempre ficar a quem? E outra coisa, existem milhares de pessoas que vão enganados como escravos para trabalhar para garimpo, para pilantras, para traficantes de minérios, né? Vamos dizer assim, não é traficante de minério porque não é proibido você levar minério para fora do país, mas são pessoas que estão fora da lei, garimpeiros ricos, que exploram a mão de obra de coitados, que estão lá morrendo, trabalhando. Que fazer com essas, 20 mil, 30, 50 mil famílias? Então é um projeto, só tirar os garimpeiros, botar o exército lá agora, dentro da Amazônia, lá dentro do Acre, dentro de Rondônia, dentro de Roraima, não vai resolver o problema. Eu sei, mas é preciso que as Forças Armadas corram para lá, que nós já estamos completando quase um mês de governo, e a gente está vendo que o governo Lula só está mandando comissão. Ele foi lá, foi importantíssimo ele ir, ver, constatar, né, a calamidade com os nossos índios e Yanomamis. Agora é preciso uma política firme de governo, mas que ampare todas as pessoas que estão desamparadas. Porque proibir, simplesmente, que acho que tem que proibir imediatamente o garimpo, né? Agora tem que amparar também as pessoas que estão as escravas da ganância, porque quem vai para o garimpo são aquelas pessoas que acham que vão ficar ricas, que vão achar uma pepita de ouro e não acham. Eles vão ser explorados, trabalham dia e noite, é um horror, né? Essa área de garimpo é um problema social gravíssimo que existe no Brasil desde 1800, né? Desde a mineração lá em Minas Gerais, começou com Minas e, né, a fase de mineração no nosso país, né? Ela é um problema, a ganância do ficar rico com ouro, né? Ficar rico com ouro leva pessoas à pobreza extrema.
né? Então, é um problema de longo prazo, é um problema que o governo precisa tomar medidas corretas, levar. Acho que ele está fazendo certo, está levando médicos, está levando remédios para salvar essas crianças, as crianças dos índios, as crianças indígenas, dar remédio aos adultos também e tentar encontrar água, botar água potável para esse povo, porque não dá mais para beber água do rio e levar peixe. Também de uma forma, porque se acabou, o rio foi contaminado com mercúrio, acabou o peixe. E o que o índio sabe comer é peixe, praticamente. Então, é uma política que o governo tem, não sou eu, não sou técnico nisso, tem a FUNAI, que eu acho que é um órgão responsável por isso, deve saber. Agora, é preciso que a FUNAI funcione, é preciso que o governo todo trabalhe e a sociedade se envolva com esse problema, porque é um problema social gravíssimo. Não ficará apenas nossos índios, porque outras carências humanas, de pessoas margérrimas, morrendo de fome, vivendo na miséria no Brasil, nós estamos cheios. Nós não estamos vivendo num colosso, nós não vivemos num paraíso. O Brasil tem problemas sociais a cada momento. Agora nós estamos vivendo o problema dos índios. Graças a Deus o governo está tomando providência, se Deus quiser, há de tomar medidas eficazes para sanar esse problema, mas no Rio, São Paulo, Recife, cidades do interior do nosso país, tem pessoas morrendo de fome, que ainda, mesmo que o governo com tal do Bolsa Família, não atinge as pessoas drogadas, as pessoas que não têm acesso a documento, pessoas que vivem dormindo nas ruas. As cidades estão cheias de moradores de rua e essas pessoas precisam também ser recolhidas e ser amparadas pelo Estado. A função social do Estado, a gente precisa de ter essa visão, né? Uma visão mais global. Eu sei que o problema dos índios é importante, o governo está tomando as medidas corretas, agora a gente precisa de entender que o Brasil é um todo, né? É um todo e também tem outras pobrezas, outras regiões, né? Estão em calamidade tanto quanto a região amazônica lá nos índios. Agora, ai dos índios, desculpa, precisa de mais urgência, porque se os garimpeiros estão lá, gente, jogar mercúrio no rio mata o rio corre morto. Se o rio tem 50 quilômetros, ele vai correr 50 quilômetros morto. Não nasce nada, não tem peixe, não tem nada, mata tudo. Para que garimpeiros levem de avião, né? Diz que cada 100 toneladas de ouro, 50 toneladas, cada 100 toneladas de ouro, 50 é furtada. Eu não sei, a gente não sabe se esse dado é verdade. Agora, a gente tem que encontrar um caminho de acabar com esse comércio ilegal de ouro, dando o que? Qualidade. O ouro tem como você provar a origem. Então, só os compradores de ouro no contrabando, eles compram. Se ninguém comprasse o ouro de contrabandista, não comprasse o ouro de tráfico de garimpeiro, ele não tinha para onde vender. Então, é preciso que também criar mecanismo, porque acho que ainda hoje as notas fiscais de venda de ouro ainda é notas fiscais de papel. Você quer ver como é um mundo atrasado, é um mundo da riqueza e ao mesmo tempo do atraso, porque o garimpeiro ainda faz um rol, né? O Romanei, como eles chamam, para vender. Quando ele declara a Caixa Econômica Federal, se ele arranca 10 quilos de ouro, ele declara 900 gramas à Caixa Econômica. A gente sabe disso. Há uma sonegação fiscal muito grande, há um contrabando muito grande, que cabe o quê? Ao governo, né, tomar medidas com fiscalização, levar as Forças Armadas para lá. Não adianta botar as Forças Armadas permanentes, tem que trocar a cada 2 ou 3 meses, porque, né, você sabe como vem o contrabandista e compra com ouro e vai... É uma coisa complexa, mas é uma região que tem que ser muito bem policiada, e a Amazonas, infelizmente, foi esquecida. Né? A região norte do Brasil é esquecida, ela é entregue aos garimpeiros, aos invasores de terra, porque a gente sabe disso. Eu me lembro que teve uma grande ação no STF, acho que foi Serra do Sol, e a palavra mais ouvida dos ministros em seus votos era a ausência do Estado. O problema do Brasil é a ausência de Estado. O Estado só entra quando não tem mais o que fazer, aí chama o Estado. O Estado no Brasil é muito ausente. O povo brasileiro vive sem o Estado, vive no Estado sem Estado, porque os presidentes da República, os governadores, os prefeitos, vivem negociando parcerias entre eles.
quanto vai levar no orçamento tal, quem vai ser dono do Denox, quem vai ser dono da Codevasp, quem vai ser presidente da Sudene. E os problemas brasileiros são aí, ó, entregue às moscas. Essa é a realidade no Brasil. Tomara que o presidente Lula tome uma medida e que realmente tome conta da região norte desse país, porque a região norte está abandonada há muitos anos. Né? As Forças Armadas, ao invés de ficar em Brasília inventando que são fiscais de urna, as Forças Armadas deviam estar em Brasília, lá na região norte, fiscalizando, proibindo que os garimpeiros entrassem. Mas não, eles foram para Brasília fiscalizar a urna e deixaram que os garimpeiros fizessem o que quisessem, matando milhares e milhares de índios e crianças indígenas por beber água contaminada e comer o peixe contaminado também. Ok, gente? Então eu espero que essa alerta, né? É o assunto que nós vamos ter que falar durante muito tempo. A gente não vai esquecer porque o Brasil mudou, né? A partir do dia 8 de janeiro de 2023, quando os aloprados bolsonaristas tentaram dar um golpe de Estado, quando destruíram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, não podemos esquecer mais isso, porque foi uma queda na democracia. Nossa democracia vinha passando por algum problema, mas ela sofreu um colapso muito forte, que o povo brasileiro precisa ficar muito atento para que nossa democracia não se acabe. Há que se falar, quanto mais é chato falar disso, não. Nós precisamos sempre lembrar o 8 de janeiro de 2023. Ok, gente? Muito obrigado a você e até a próxima.